Curtiram essa peça? Esse aqui é o nosso projeto do programa de hoje. É um cavalete multiuso. Eu vou ensinar vocês como montar essa peça e eu já quero apresentar para vocês algumas das suas funções. É um cavalete que vai te ajudar de diversas maneiras. Então você tem aqui compartimentos que você pode carregar coisas, ferramentas, vidros de parafuso, ferramentas manuais. Então isso já te dá uma mobilidade legal. A mobilidade fica por conta das rodas. 4 rodas que travam. Elas travam tanto o eixo como a roda em si. Então isso, na hora de você trabalhar, você tem uma superfície rígida, firme. Então quando você for fazer o seu projeto, escolha um rodízio que tenha uma boa firmeza e que não tenha jogo. Isso já é uma dica para vocês. E a outra situação do cavalete é justamente regular a sua altura. Então eu tenho aqui 2 borboletas, uma de cada lado, aonde eu regulo a altura através dessa peça. Ele tem uma altura mínima de 72 centímetros e uma altura máxima de 1,10 m. Ou seja, é uma peça bastante versátil que permite você ter um apoio em diversas situações diferentes. Eu diria até que, além de servir na sua oficina, pode servir na sua casa para alguma situação que seja. Pode ser um carrinho de costura, por exemplo, encher de coisas de costura. E se você fizer 2, você consegue montar uma bancada de trabalho. Então assim, eu considero uma peça bem versátil. Então, eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Ele é todo feito em MDF, única e exclusivamente. E o que tem de acessórios são as rodas, os rodízios. Então acompanhe nosso projeto. Eu sou Marcelo Aguilera e este é mais um programa da Oficina de Casa. Eu inicio fazendo a marcação do plano de corte em peças de 1,5 m por 49,5 m, que é a medida que acompanha o kit de materiais do nosso projeto. Caso você queira adquiri-lo, você tem um link à sua disposição na descrição do vídeo no YouTube. O próprio kit já acompanha, inclusive, o plano de corte. Eu realizo os cortes usando uma serra circular manual e o gabarito para cortes retos para a serra circular manual. Eu vou começar a montagem desse cavalete pelas caixas. Vocês perceberam que são algumas caixas que compõem o cavalete. Então, como a parte mais fácil são as caixas, eu vou começar por elas. Então, eu vou usar aqui o jig 90 graus e vou aplicar cola para ficar a estrutura bem firme e prendê-las. Agora que eu tenho as caixas prontas, a sequência do processo é começar a juntar essas caixas. Para juntar essas caixas, eu vou ter que preparar as duas laterais maiores aqui da lateral da caixa maior. Então, eu vou deixar isso aqui de lado e vou preparar essas peças que estão aqui do meu lado. Essa é a lateral nas duas pontas da caixa. Eu tenho 2 faixas aqui de 13 centímetros. Essas 2 faixas de 13 centímetros eu vou centralizar nas 2 laterais. E depois eu vou criar um canal para que essa faixa corra desta maneira.
Então essas duas tiras aqui de 3 centímetros, elas precisam estar o mais justo possível para que não haja jogo nessa peça do meio. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou achar o centro, vou posicionar e vou prender esses dois sarrafos de 3 centímetros. Eu estou conferindo várias vezes a medida porque agora é precisão. Vou fazer um risco aqui só para não perder a referência. E vou começar a prender aqui. Vou passar cola. Quando você for prender uma peça que você passou cola e vai parafusar, certamente ela vai querer fugir, porque ela escorrega. Então, usa um sargento. Aqui quase fugiu, mas eu consegui segurar. Então, para facilitar, eu vou botar um sargento do outro lado, aí não foge. Agora que eu terminei a canaleta, eu vou chanfrar esses dois cantos. Então eu vou transferir a medida para o outro lado para poder fazer o corte com a tico-tico. Agora eu vou fixar então as duas laterais para começar a montar a caixa. E essa peça vai aqui. Então vamos passar cola e parafuso. E a caixa está nascendo. Agora eu vou entrar com a segunda caixa, que é esta daqui. Essa caixa... não, é a outra. Essa caixa vai aqui. Vejam que eu estou alinhando essas duas laterais bem aqui nesse alinhamento de fora, porque depois a outra caixinha vai encostar aqui. Quando ela fechar, ela vai repousar aqui. Agora eu vou fixar a terceira parte, que é a parte de cima, onde eu tenho a caixinha que cobre a outra caixinha aqui. Então esta caixinha vai ser interligada com as duas laterais que sobem e descem, que são essas peças aqui. Nesse momento, você tem que prestar atenção a alguns detalhes. Primeiro, vocês viram que essas peças aqui que vão correr, elas estão bem justas. Esse movimento justo, ele é importante para que você tenha um cavalete firme.
Depois, se precisar, você pode lixar um pouco a madeira para ela soltar um pouco, ou mesmo passar uma parafina. Então, quando eu for movimentar a peça, eu vou ver o que eu vou fazer. Agora, tem um outro detalhe que você precisa prestar muita atenção. Eu cortei previamente a madeira dessa caixinha, já considerando as medidas aqui do comprimento da peça. Só que ela ficou curta. Então vejam que eu tenho aqui uma fresta. Se eu encostar ela toda para cá, eu tenho uma fresta aqui de quase 2 milímetros. Se eu prender esta peça lateral na caixinha, eu vou travar o conjunto e eu não vou conseguir subir e descer. Então isso daqui eu diria que é um ajuste fino. Então duas situações, duas opções para resolver esse problema. Isso caso você já tenha cortado essa caixinha e esbarrou com esse problema. Uma seria cortar de novo essa caixinha um pouco maior, para que ao fixar as duas laterais, o conjunto fique solto e não trave. Então, você descartaria essas 3 madeiras e corta a outra. Logicamente, um pouco mais comprida. Ou, como isso aqui é um conjunto que vai ficar colado e parafusado, você pode entrar com calços. Eu estou aqui, uma opção é folha de fórmica. Então eu colocaria essa folha o suficiente para que afaste a caixinha o suficiente para não travar. Então eu estou considerando aqui 2 folhas de cada lado. Isso vai me dar um afastamento suficiente para que a peça não trave. Então se eu prender a situação desta maneira, com 2 folhas de fórmica aqui entre nas 2 frestas, eu vou ter um conjunto que vai subir e descer sem travar. Vejam. Ela está correndo justa e está correndo. Então, quando eu apertar aqui a borboleta para travar, ela vai travar sem problema algum. Então estão as 2 opções aí. Ou refaz essa caixinha, caso isso aconteça com você, ou calça e prende tudo colando e parafusando. A subida e a descida da peça está bem legal, está perfeita a distância. Então a folhinha de fórmica resolveu o problema aqui. Então agora eu vou terminar de aparafusar, para reforçar a peça. O próximo passo é criar um rasgo nesta peça de fora e fazer um furo na peça interna, para poder passar o parafuso e prender a borboleta. Então essa peça sobe e desce dentro desse rasgo e o furo que está na peça de baixo você simplesmente aperta. Então a definição desse furo, eu marquei, como eu tenho a caixinha aqui dentro, eu marquei o máximo aqui para dentro do fundo da caixinha, que é 7 centímetros. Então, para vocês verem aqui a marcação, aqui eu tenho o fundo desta caixinha, então eu vou fazer o furo um pouco para cima. Então eu marquei 7 centímetros da parte de cima para baixo. Aqui é onde eu vou fazer o furo na peça interna. E agora eu preciso criar um rasgo bem aqui no meio, na largura do parafuso que eu vou utilizar. E para isso eu vou usar a tupia. Eu vou usar a tupia com as guias para que eu possa criar esse rasgo. Você pode tanto usar a tupia presa numa bancadinha, como você pode usar a tupia com a sua guia paralela. Então eu vou mostrar as 2 situações, porque assim vocês ficam com 2 opções diferentes. Caso você não tenha bancadinha para tupia, você usa a tupia solta com a sua guia.